rosto bonito muito tem a ver com a simetria. Olhos em proporção com o nariz, com a boca, com as orelhas e com o queixo. Às vezes um queixo muito projetado para frente ou mesmo para trás, ou até mesmo aquela papadinha preeminente, podem comprometer essa simetria facial. É por isso que hoje nós vamos falar sobre a cirurgia plástica nessa parte do rosto, no nosso quadro Plástica e Saúde. Quem nos esclarece sobre o assunto é o cirurgião plástico Thiago Bodanese. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. O que eu citei agora, doutor, justamente sobre essa simetria, muito tem a ver realmente com o queixo, né? Queixo e papada, porque a papada um pouco mais proeminente acaba tirando essa feição aqui de baixo, acaba deixando o rosto meio que completo com o pescoço. Exatamente, Susan. Então, existe um padrão de beleza para o rosto. E esse padrão de beleza para o rosto não envolve somente algumas áreas, e sim total. Existem até algumas teorias dos terços divinos da beleza, da face, que tem que ter uma simetria na porção superior, a porção média e inferior. E o queixo vem a calhar na porção inferior. Então, muitas vezes as pessoas vêm no meu consultório ou procuram um cirurgião plástico, independente de quem for, procurando melhorar muitas vezes o nariz e não percebem que o seu queixo é pequeno. Olha. Ou mesmo ao contrário, que o queixo é muito proeminente. Então, existem algumas alterações no queixo, Susan, que podem ser decorrentes da genética ou que podem ser decorrentes de um trauma na infância, ou mesmo algumas doenças que comprometeram essa região. Então, é interessante sempre avaliarmos e sempre também, em alguns casos, uma opinião do dentista, porque o queixo também faz parte da oclusão dentária. Muitas vezes sofre essa alteração ou sofreu uma alteração também por ação de um dentista. Então é importante nós sabermos avaliar essa, que não é simplesmente na estética, mas também tem que ter uma função. Quer dizer, às vezes colocando um aparelho já vai melhorar? Olha, não bem exatamente assim, mas o aparelho pode interferir no crescimento facial, sim. Olha só que interessante. Como algumas alterações podem também interferir no crescimento facial. Alguns pacientes que têm o queixo mais retraído, ou aqueles que têm o queixo mais proeminente, ou que têm o queixo desviado, pode ser uma alteração não simplesmente do queixo, mas também de toda a mandíbula. E isso fazer com que a oclusão não seja perfeita. Entendi. Você, muitas vezes, fazendo uma cirurgia ortognática, você pode corrigir ao mesmo tempo a parte estética e também a parte funcional. Interessante isso. Bom, gente, para ilustrar sempre é interessante a gente colocar fotos aqui, foi o que a gente fez, a gente separou algumas fotos, até para falar um pouquinho dessa simetria toda que a gente citou agora aqui no início. Vamos rodar a primeira foto. Aí, doutor, falando da simetria, a pessoa aí, de repente, vai lá querendo operar o nariz e, na verdade, é o queixo que está muito para trás. Exatamente, Susan. Às vezes a pessoa vê o nariz que está muito grande, mas o queixo que é muito pequeno. Pode ter essa associação. Então, existem alguns padrões na cirurgia plástica de conceito de beleza. Qual deve ser o parâmetro ideal para um queixo? Mas isso é variável. Cada um tem a sua beleza. Cada um tem a sua beleza interna. Tanto o homem quanto a mulher são diferentes. O importante é que se sinta bem. Lógico, sem dúvida. Então, pequenos milímetros, Susan, podem fazer uma diferença grande também na parte estética. E esses milímetros é através de uma prótese colocada? Existem algumas formas de tratamento. Por exemplo, se a pessoa tem o queixo retraído, como nessa imagem... A primeira ali, né? Nós vemos que o que foi feito? Foi feito um avanço simplesmente do queixo, que é essa cirurgia plástica do queixo, ou que se chama mentoplastia. Ou seja, com o próprio queixo da pessoa, sem colocar prótese alguma? Sem precisar de nada. Simplesmente você faz um avanço da parte óssea e você corrige essa alteração no queixo. Existem outras possibilidades, Susan, como, por exemplo, o uso da prótese, como você mesmo falou. Então, temos mais uma imagem que mostra qual seria a prótese. Tá, vamos rodar a próxima foto, então. Essas aí. Nós temos alguns modelos de prótese, vê que você pode moldar um queixo mais proeminente, mais arredondado, mais bicudo, independente da situação. Mas existe prótese de polietileno, que é o Porex, existe prótese de silicone, Então, existem algumas variedades também de materiais diferentes. Que é não existe perigo avaliar. em dar rejeição, algo no sentido, doutor?
Olha, Susan, a gente nunca pode dizer que 100% é aceitável. Toda prótese realmente pode dar uma rejeição, mas a chance é muito pequena. É como uma prótese de silicone, de mama, de glúteo, enfim. Exatamente. Infelizmente, não podemos assegurar nenhum resultado 100%, mas é um material bastante inerte e resistente. Ok, próxima foto. Aí agora a gente cita mais papada, né, doutor? Então, infelizmente, essa região do pescoço, do queixo, ela também envolve outras alterações, não só alteração óssea. Como podemos ver, com o envelhecimento, há uma certa queda dessa pele, dessa região. E não só com o envelhecimento, mas pode haver um acúmulo de gordura nessa região. O que nós percebemos aquela tão famosa, Susan, papadinha. Essa papadinha, ela pode ser mais visível simplesmente pelo queixo pequeno. A hora que você estica a pele, que há aquele movimento, esse avanço, como eu mostrei, muitas vezes pode até melhorar isso, se ela for um acúmulo de pele. Se for um acúmulo de gordura, nós podemos associar alguns tratamentos. O principal seria a lipoaspiração. Como é feita a remoção de gordura nas áreas do corpo, nós podemos remover essa gordurinha aqui, Susan. E é simples? É simples. Temos mais uma imagem que podemos mostrar, o procedimento, que é feito com pequenas incisões ou embaixo do queixo ou atrás da orelha, que você consegue remover esse excesso de gordura. Claro que é importante avaliar com o seu cirurgião plástico qual que é esse excesso de gordura. Porque um excesso pequeno você consegue remover e dependendo da idade e dependendo da característica do paciente, há uma retração da pele. Porém, em situações mais avançadas, em que você tem muita gordura, um excesso maior e uma flacidez de pele mais acentuada, nós precisamos associar alguns outros tratamentos. Como, por exemplo, além da lipoaspiração, associarmos algum tratamento que fortaleça mais essa pele. Existem tratamentos alternativos, como o uso de laser de infravermelho, que faz uma certa retração na pele, dentre outros aparelhos, radiofrequência e entre outros que podem ser usados, mas que o mais indicado nas situações mais avançadas é o lifting. Que o lifting acaba corrigindo e puxando essa pele que está sobrando nessa região. Ô, doutor, e o inchaço demora muito para a recuperação ser por completo? Como é que funciona também o pós-operatório? Muitos falam que tem que ficar aqui enfim, uma proteção até que a pele se retraia de forma correta. Não sei, como é que funciona esse pós-operatório? Susan, são assim, para a mentoplastia, que é a cirurgia do queixo, muitas vezes você usa simplesmente uma bandagem, um micropore nessa região. A cirurgia pode ser feita através de uma pequena incisão dentro da boca, então fica escondido, ou através de uma pequena incisão na região do queixo, aqui embaixo. Também fica escondida a cicatriz. Você fica com o micropóreo, uma bandagem por alguns dias, em torno de uns 15 dias, e depois está liberado. Só tem que evitar de, claro, bater o queixo, e cuidar não escovar os dentes, né? Procurar usar alimentação mais fria no início, né? São alguns cuidados. Já para lipoaspiração, muitas vezes é só uma pequena incisão nessa região, um furinho pequeniníssimo que você esconde, fica escondidinho na preguinha e que você usa depois uma faixa maior, uma bandagem também por alguns dias, né? E já o lifting já envolve uma cirurgia um pouquinho maior, que fica uma cicatriz em volta da orelha, mas que também fica inchado nos primeiros dias. A gente orienta algum curativo, uma bandagem e pode voltar às suas atividades depois da recuperação. A pessoa fica muito tempo no hospital, internada, anestesia geral, local, doutor, como é que é? Não, é uma cirurgia relativamente rápida, muitas vezes pode se ir embora no mesmo dia, né? É rápido, pode ser feito com anestesia local ou com anestesia geral, dependendo da situação,
né, dependendo do caso, mas a recuperação é rápida, a cirurgia também. Perfeito. Tranquilo. Então tá aí, né? A gente coloca, muitas pessoas acabam se olhando no espelho e sabem que alguma coisa tá errada, às vezes não conseguem nem identificar. Conforme a gente falou, acham que é o nariz que tá muito pra frente, tá muito grande, na verdade é o queixo ali que não tá em harmonia junto com o rosto. Por isso, nada melhor do que fazer uma avaliação para entender direito essa tal simetria com alguém que realmente entenda do assunto, ou seja, um cirurgião plástico, né, doutor? Exatamente. É importante sempre procurar uma avaliação antes de tomar qualquer procedimento, uma avaliação do seu cirurgião plástico, uma avaliação do seu dentista, o seu ortodontista, quem for, para avaliar em conjunto cada caso, é um caso. Claro que a parte estética, muitas vezes, é só estético, né, Susan? Você realmente consegue tratar isso independente da situação, sem precisar ter uma avaliação maior. Mas sempre é importante procurar um profissional especializado na área.